Olá pessoal, eu sou Newton Gomes da CPA Informações Empresariais de Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Nós estamos gravando uma série de vídeos sobre os projetos dos presidenciáveis Bolsonaro e Haddad que estão disputando para chegar aí no segundo turno, né? Bom, neste vídeo, o que nós já produzimos, Julia? Bom, nessa série de vídeos onde a gente fala desses dois candidatos que foram para o segundo turno, a gente já tratou no primeiro vídeo dos projetos de isenção do imposto de renda da pessoa física para quem ganha até 5 salários mínimos por mês. No segundo vídeo, a gente tratou da distribuição sobre a tributação sobre a distribuição de lucros e dividendos na versão do Haddad e do Bolsonaro. E nesse vídeo Bom, neste vídeo nós vamos continuar tratando a respeito da tributação dos lucros ou dividendos, só que agora sob o aspecto prático. É bom lembrar novamente, atualmente a distribuição de lucros ou dividendos está totalmente isenta, não se paga imposto de renda na distribuição. Porém, isto vem desde 1996, mas os dois presidenciáveis que estão tratando aqui, tanto o Haddad como o Bolsonaro, já têm declarado que eles pretendem reinstituir a tributação dessa distribuição de lucros ou dividendos para os sócios das empresas. Só que cada um deles tem um pensamento, cada um pensa tributar de uma forma ou de outra. No vídeo anterior, nós verificamos qual é a fórmula que o Haddad pretende propor, que é a tributação pela tabela progressiva. E vimos também a parte do Bolsonaro, que ele pretende tributar com uma alíquota fixa de 20%. Muito bem, a Júlia fez dois exemplos práticos para demonstrar como isso vai funcionar. Bom, para começar, no Fernando Haddad, ele pretende. A gente deu aqui um exemplo igual nos dois casos. O lucro seria de 10 mil reais, na nossa suposição, menos o imposto de renda da pessoa jurídica, que atualmente é 34%. O Fernando Haddad não falou nada de mudar ele ainda, falou que talvez pudesse diminuir, mas Ele declarou no seu programa que pretende calibrar um pouco essa alíquota do IRPJ por causa da tributação na distribuição. Mas, por enquanto, não tem nada. Então, nós estamos considerando nosso exemplo prático, que a empresa teria apurado um lucro de 10 mil e, logicamente, hoje ela teria que pagar o imposto de renda de pessoa jurídica, o lucro real, 34%. bom, menos 3.400, o lucro líquido seria R$ 6.600. Na distribuição normal, nos dias de hoje, ficaria 3.300 para cada um. A gente colocou aí dois contribuintes. Isso, dois sócios, que é o Antônio e o Benedito, que são sócios dessa empresa, cada um tem 50%. Né? Os sócios. E, de acordo com a Haddad, ele quer usar a tabela progressiva. Ou seja, nessa tabela, esse valor daria 15%. Eu vou passar a tabela para vocês verem. Exatamente, tem aquela faixa lá, é 3.600, né? Isso. Pegaria a faixa Faixa de 15%, de 15%, logicamente tem a dedução de 354,80 cada um. Então, Isso. a distribuição que iria para o Antônio, hoje estaria sujeita na tabela progressiva a 15%, com uma dedução de 354,80. E o que fosse distribuído para o Benedito também, né, estaria na faixa de 15%, com uma dedução de 354,80. Então, vejam bem, se a distribuição fosse hoje, se a apuração do lucro fosse hoje, a pessoa jurídica pagaria 34%, que é a alíquota do imposto de renda do lucro real, né? Que é 15 mais 10 de adicional, mais 9 de contribuição, 34%. Dos 10 mil do lucro, menos os 3.400, sobraria 6.600. 6.600, dividindo aí pelos dois sócios, nós teríamos essa divisão. Na ideia da equipe do Haddad, haveria uma retenção na fonte pela tabela progressiva.
e estaria na faixa de 15%. Muito bem, mas isso logicamente, se a lei tivesse sido aprovada, né? Porque uma distribuição que foi feita hoje, ela é totalmente isenta, por enquanto é isenta, né? Mas hipoteticamente, na distribuição feita na vigência da lei do Haddad, nós teremos essa situação. Agora, vamos imaginar qual seria a situação na proposta do Bolsonaro. Isso. Bom, a gente usou os mesmos valores. O lucro apurado seria de R$10.000, menos o imposto de renda da pessoa jurídica, que o Bolsonaro e o seu economista Paulo Guedes falaram em diminuir para 15%. Ou seja, ele pagaria de imposto de renda da pessoa jurídica R$1.500. Ficaria no lucro líquido R$8.500. Na distribuição entre os dois sócios, que a gente fez igual o do Haddad, ficaria 4.250 para cada sócio. Nos dias de hoje, não seria cobrado, né? Isenção. Mas o Bolsonaro quer cobrar 20%, uma alíquota única de cada distribuição de lucros e dividendos. Exatamente. Então, nós temos aí nesses dois exemplos práticos a fotografia da situação. Se a situação fosse atual, vamos voltar a repetir, né? Se a situação atual, há uma total isenção na distribuição de lucro. Então, não haveria nenhuma retenção. Porém, se nós tivéssemos já com a lei do Haddad aprovada, naquele primeiro exemplo lá, é que nós vimos que a apuração seria normal, com 34%, mas depois na divisão, cada um dos sócios, Antônio e Benedito, estaria sujeito a uma retenção de imposto de renda na fonte, segundo a tabela, em que a Júlia calculou e deu 15%, lógico, depois da dedução. Mas essa mesma situação, colocada segundo a lei que vai ser proposta pelo Bolsonaro, então a situação é diferente. Por quê? Porque ele declarou que ele pretende reduzir a alíquota da pessoa jurídica, que hoje é 34%, reduzir para 15%. Ora, reduzindo para 15%, 10 mil menos 1.500 daria 8.500. Divide 8.500 pelos dois sócios, Antônio e Benedito, 4.250 cada um. Só que a tributação pela lei que será proposta pelo Bolsonaro seria de 20% e não pela tabela progressiva, né? Então vejo que nesse exemplo muito simples, muito singelo, claro, nota-se que há uma grande diferença entre as duas propostas, né? Uma delas é a introdução da tabela progressiva, Haddad. Noutra é o 20%, mas reduzindo a alíquota da contribuição. Mas eu gostaria de acrescer dois comentários, que é o seguinte. Primeiro, os dois candidatos estão dizendo que eles pretendem tributar a distribuição de lucro, um pela tabela progressiva, outro pelo 20%, mas vão pretendem diminuir a alíquota da pessoa jurídica, certo? Então, como é que seria o mecanismo? Reduz a tributação na pessoa jurídica e aumenta na pessoa física. E haveria um equilíbrio, fica a mesma coisa. Porém, eu coloco a seguinte questão. Hoje, a distribuição de lucro não é obrigatória. A empresa distribui quando quiser. E se a empresa, no caso do Bolsonaro, pagar só 15% e não distribuir lucro, os sócios não vão pagar nada, né? Então, a receita vai ficar apenas com 15%. Essa é uma dúvida minha, porque a distribuição de lucro, pelo menos em princípio, não é obrigatória, né? A menos que a nova lei venha torná-lo, que seria algo inconcebível. Porque a lei não pode obrigar a empresa a distribuir lucro, vai descapitalizar a empresa, é um perigo muito sério. Em relação ao Bolsonaro, eu teria alguns comentários, por exemplo, ele quer tributar pela tabela progressiva, ok. Haddad. Né? Sobre o Haddad. O Haddad, perdão. O Haddad quer tributar pela tabela progressiva. Então, quanto menos distribuir,
menos tributação, tem até uma faixa de isenção. Agora, eu coloco assim, primeiro, na distribuição de lucro haverá isenção? Né? Lembra que nós já falamos anteriormente que a isenção iria aumentar para 5 salários mínimos. Essa isenção valeria para a distribuição de lucro ou não? E uma outra coisa, quando se distribui um lucro tributável pela tabela, você tem direito à dedução de dependente, por exemplo, né? Eu pergunto, na distribuição de lucro pela tabela progressiva, na fórmula do Haddad, haveria a possibilidade de deduzir dependente se o sócio tivesse um filho, 2 filhos? É uma dúvida também. Então vejam que é muito complicado do jeito que está aqui. Agora, como, infelizmente, nós não temos mais instruções, mais esclarecimentos das duas candidaturas, então fica aqui essa ideia inicial, mas tão logo nós tenhamos mais esclarecimentos sobre isso, certamente nós vamos voltar ao tema. Isso aí. Bom, pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o IVA. O IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado, ele está sendo dito nos 2 programas, tanto no Bolsonaro como no Haddad, que haverá a criação do IVA, Imposto sobre o Valor Agregado, que vai substituir 5 impostos, né? O IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS. Os 2 programas estão falando isso, né? Então, acho que é bom a gente conversar um pouco sobre o IVA para ver alguns aspectos principais, para que, se vier, a gente esteja preparado. E nós começamos uma série no próximo vídeo. Isso aí. Bom, eu queria lembrar vocês sobre o nosso blog, onde está todos os vídeos anteriores. Vai estar esse, também vai estar o próximo, você pode nos acompanhar por lá, além dos artigos e das notícias que a gente atualiza aí sempre. É reformatributária.netcpa.com.br. O site da nossa empresa, se você quiser saber mais sobre a gente, é netcpa.com.br. E também siga a gente nas nossas redes sociais, @netcpa. E você tem Tem um recado final que eu queria lembrar que no próximo dia 30 de outubro, às 8h30, no nosso centro de treinamento, nós teremos a palestra gratuita sobre a reforma tributária. Nessa palestra, como ela vai ocorrer após o segundo turno, nós vamos analisar o programa do candidato eleito. Seja quem for um dos 2, no dia 30 nós vamos analisar apenas o programa do candidato que foi eleito no dia 28, que é o segundo turno. Por isso que a palestra do dia 30, 2 dias depois, nós estaremos preparados para fazer uma análise geral. Ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo para falarmos sobre o IVA. Obrigada, até o próximo vídeo.